Boa tarde. Bom, como a Fran falou, eu sou a Maíra Marques, eu sou artista, ativista e tenho trabalhado também um pouco como curadora. É, aqui na Arte Rio eu estou com um projeto chamado Potenciativa, que é uma articulação entre projetos de arte e instituições sem fins lucrativos. Nós fizemos algumas curadorias aqui das falas, e essa é uma das curadorias. Além disso, eu trabalho também no Milhas pela Vida das Mulheres, que é uma iniciativa que ajuda mulheres a acessarem aborto seguro e legal. Bom, essa proposta se iniciou assim pensando em como que a gente ia falar sobre arte, sobre mulheres, e aí surgiu esse convite para Ana e para Ananda para falarem especificamente sobre um trabalho que elas acabaram de desenvolver, estão desenvolvendo ainda, que se chama Você Já Foi Chamada de Louca, né? Não, não é exatamente isso, não é exatamente isso. Bom, eu vou passar a palavra para Nanda e para Ana, primeiro para Nanda, para ela explicar um pouco de onde que surgiu esse trabalho e a gente fazer essa conversa articulando como que esse projeto de arte consegue unir mulheres. Olá, primeiro agradecer a Maíra e a Arte Rio por estar aqui. O trabalho, na verdade, é um filme, né? Se chama Por Favor, Leiam para que eu descanse em paz. O Você Já Foi Chamada de Louca foi uma pergunta que a gente usou para a chamada aberta que a gente publicou para convidar mulheres para participar desse filme. É um documentário. E esse documentário ele surge com a morte da minha avó, em 2018. E, na época, quando eu estava organizando as coisas dela junto com a minha mãe, que está aqui na minha frente, a gente encontrou uma caixa. E dentro dessa caixa, fotos, documentos e cartas. E entre elas tinha um envelope dizendo: por favor, leiam para que eu descanse em paz. Dentro desse envelope tinha um laudo psicológico da minha avó, datado de 1957. Eu sabia já que a minha avó tinha sido internada numa clínica psiquiátrica para tratar de uma depressão pós-parto. E quando eu fui ler esse laudo, eu imaginei, criei, fantasiei que lá estaria algumas respostas para perguntas que eu nunca tive muita coragem de fazer, porque isso tudo era muito tratado como uma espécie de segredo. E, e não era isso, não foi isso que eu encontrei. Na verdade, o que eu encontrei foi uma identificação profunda com muitas das descrições que estavam lá tentando organizar a saúde mental dela. E, na mesma hora, eu entendi que, na verdade, aquilo não falava só dela, mas falava de mim, e não só de mim, aquilo falava de muitas mulheres. E eu convidei a Ana, a gente é parceira, já trabalha junto, já trabalhava até há algum tempo. E na hora foi assim, eu preciso fazer um trabalho sobre isso e é com a Ana. Então eu fiz um convite para ela para a gente pensar junta como seria esse trabalho. A gente realizou uma chamada aberta nas redes sociais e nas ruas do Rio, foi para as ruas também, com um cartaz, fazendo essa pergunta: você já foi chamada de louca? E tentando entender, conversar com muitas mulheres para entender como é que elas dialogavam com essa questão, o que é que essa pergunta trazia, né? Quer falar um pouquinho? Bom, boa tarde, eu sou a Ana, também queria agradecer a Maíra, Nanda, Arte Rio, Potenciativa. Mas então, continuando o que a Nanda estava falando, né? Quando a Nanda me mostrou esse envelope, eu acho que ficou muito claro ali que essa era uma questão que não deveria ser tratada individualmente, né? Que era uma questão que dizia respeito ao coletivo, dizia respeito a Nanda, a mim e talvez a qualquer mulher numa sociedade patriarcal, né? E a gente queria
eu vejo assim o envelope, né? Por favor, leiam para que eu descanse em paz, quase que como um convite, assim, né? E uma convocação dela, né? Que aquilo fosse lido. E o nosso desejo era levar, assim, as últimas consequências, esse pedido dela, que aquilo fosse lido para que ela descansasse em paz, né? Então, o que a gente pensou é que a gente gostaria, por quem que a gente gostaria que aquilo fosse lido, né? E a gente fez essa chamada aberta para qualquer pessoa que se identificasse como mulher. Aí é importante também mencionar que a gente tem participação tanto de mulheres cis quanto de mulheres trans que responderam à chamada. Para, primeiramente, que essas mulheres lessem, né, o laudo e também, além, acho que você não falou disso, das cartas, né, que além do diagnóstico, e também tem um detalhe importante, que esse diagnóstico estava escrito e também copiado à mão. Então, ela mesma fez uma cópia à mão do que estava sendo dito ali em tópicos sobre a saúde mental dela, né? E para mim isso foi muito forte, encontrar tanto esse documento quanto essa cópia à mão. E além disso tinham 16 anos de correspondência com um padre, nas quais ela falava das suas sensações, das suas angústias, falava muito sobre uma experiência de solidão no casamento, uma dedicação total aos filhos, ao marido. É importante também a gente olhar para esse casamento não como uma história individual, né, mas como algo sistêmico, assim, né, como o que era esperado de uma mulher na década de 50. E aí a gente fez essa chamada aberta, a gente foi para as ruas e colocou ela também no Instagram e nas redes sociais, dizendo: você já foi chamada de louca, e convidando mulheres que quisessem ler o laudo, mas principalmente contar suas histórias a partir da história da Maria do Carmo. Então, que a abertura desse envelope pudesse, né, abrir muitos outros envelopes e muitos outros segredos, e pensando nesse descansar em paz, como um descansar em paz em vida, né? Eu acho que a nossa pergunta é: o que essas mulheres hoje gostariam de tornar público para que elas descansassem em paz, não depois da morte, né? Para que elas descansassem em paz. E foi uma experiência muito forte, assim. A gente primeiro fez essa chamada e as mulheres escreveram diretamente para a gente. Aí a gente fez encontros no Zoom, assim, tiveram muitas mulheres de fora do Rio também. Então, essas primeiras conversas para ler o laudo, depois falar, cada uma contar a sua história, né? E no final a gente resolveu fazer um encontro coletivo e filmar isso, justamente um desejo também que essas histórias pudessem se encontrar, né? Também de criar um campo ali, para que se pudesse falar de muitas questões relacionadas a esse lugar da loucura e dos rótulos, como formas de opressão e como formas de silenciamento. A gente ouviu, acho que talvez mais de... Quantas? Umas 80 mulheres originalmente, e aí depois nem todas puderam participar desse encontro, até porque a nossa filmagem foi no Rio de Janeiro. E o que era impressionante, assim, é que eram histórias muito distintas, com panos de fundo muito distintos, com mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes etnias, diferentes orientações sexuais. Mas, de uma certa forma, era como se fossem estrelinhas de uma mesma constelação. Assim. Para mim, vem muito essa imagem assim, de uma constelação onde cada história reverbera um pouco também na outra, assim, né? Então foi uma experiência muito forte de feitura desse trabalho, desde o momento da primeira leitura do laudo, mas principalmente eu acho que esse encontro, né, entre tantas mulheres, né, e pensar até numa articulação de rede, assim, né? Acho que é legal falar que também muitas mulheres, a gente continuou com um grupo, a gente continua com trocas, a gente continua, inclusive,
com redes de apoio, assim, né, a partir do projeto. E, bom, a gente pensou em mostrar um pedacinho dessa leitura coletiva do coro e da introdução do filme. Não vai dar para mostrar o filme todo, claro, acho que são uns 3 minutinhos aí. E acho que pode ser interessante da gente ver esse pedacinho e também falar a partir daí. Não sei se você quer adicionar alguma coisa antes. Beleza. Personalidade cujo protocolo revelou afetividade primitiva, egocêntrica, talvez agressiva. Deixou transparecer dificuldades de ajustamento, principalmente no campo sexual, onde o sexo oposto parece constituir o problema. Sentimento depressivo e interesse pelo elemento humano. Personalidade muito reprimida, frustrada, desajustada, apresentando síndrome neurótica. Está em situação conflitiva e desejando fugir do conflito. Afetada em seu equilíbrio, reage com súbita inibição. Parece-nos que uma das causas deste sintoma é a distância entre suas possibilidades e as realizações, entre as pressões internas e as externas. Essa é a história da minha avó, mas também poderia ser minha, e talvez seja sua, ou de alguém que você conheça bem de perto. É uma história de 1950, mas também de hoje, de ontem e talvez de amanhã. Em 2018, minha avó morreu. A avó, mãe da minha mãe. E arrumando as suas coisas, encontrei uma caixa inesperada e nunca antes vista por alguém. Dentro dela, fotos, documentos, cartas. Entre esses objetos, um envelope com um texto em inglês que dizia: "Please read it for me to rest in peace." Por favor, leiam para que eu descanse em paz. Nele, um laudo psicológico que organizava em tópicos a saúde mental da minha avó, datado de 29 de outubro de 1957. Junto dele, uma cópia escrita com sua própria letra e 2 cadernos, com 16 anos de correspondências trocadas com um padre, um missionário italiano. Essa história aconteceu em muitos tempos, quando a minha avó foi internada, quando ela fez os tais testes psicológicos, quando eu me casei, quando me separei, quando nasceu meu filho. Quando eu, sua única neta mulher, encontrei esse baú do tesouro em forma de caixa de sapato. Quando entendi que essa revelação não era individual, e sim coletiva. Bom, eu acho que uma coisa assim, né, que Ana e Nanda reforçaram bastante é essa questão do coletivo sobre como a mulher é colocada nesse lugar de loucura, né? Uma coisa que já acontece desde a antiguidade, né, quando se imaginava que o útero, os problemas vinham por causa do útero da mulher, né, que circulava pelo seu corpo. Isso foi colocado na Idade Média com as bruxas. Isso foi colocado, inclusive, né, no século XIX, século XX. Muitos dos conselhos para quem se demonstrava, sei lá, com sintomas de histeria eram para mulher casar ou para mulher engravidar, né, ter a concepção, que esse seria o cuidado sobre isso. Então, você pensar só no nome, também histeria, né, que vem do útero, né, de histéria, que é útero em grego.
Então, sempre colocar o corpo, é encontrar no corpo, das insatisfações da mulher, uma questão biológica sobre isso, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi a Ana falando sobre a questão das mulheres trans terem se respondido à chamada também, né? E a gente entender como que essa mulher, né, que é uma mulher e ela não tem útero, mas ela também está sendo colocada nessa mesma caixa, né, através dessas reproduções, dessas continuações de que a mulher ela é louca, né, desse gênero. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, o que vocês conseguiram assim perceber sobre isso, qual que foi essa vivência. Mas o que para a gente foi muito forte, assim, primeiro ouvir essa questão da mulher louca, né? Pensar sobre esse adjetivo, assim, né? Que você vê um homem, você nunca vai dizer que o homem é louco. Ah, sei lá, a pessoa né, algumas das palavras do laudo, né? Desajustada, neurótica, todos esses adjetivos, né? E para a gente foi muito impressionante, assim, mulheres. A gente teve alguns casos, acho que talvez eu possa falar de alguns casos, assim, né? Teve uma mulher que foi hospitalizada em 2019 quando ela pediu o divórcio e o marido, ex-marido, né, quando ela pediu o divórcio, não aceitou aquilo e chamou um psiquiatra e ela foi internada numa clínica aqui no Rio, na Cliff, em Botafogo. E ela ficou 21 dias internada, sendo medicada à força e perguntando para o psiquiatra assim, mas qual é o meu laudo? O que eu tenho? E ele falava, não, você está tendo comportamentos muito diferentes, porque ele descobriu que ela estava saindo com uma outra pessoa. E aí, você está tendo uma crise maníaca. Isso é uma crise maníaca. Então, o desejo dela, né, de sair daquele casamento, de fazer outras escolhas sobre a visão desse homem, a partir, né, de uma dinâmica de poder, ele coloca como é uma crise maníaca e hospitaliza, né, tranca essa mulher. Ela foi levada à força. E ela falava, mas o que eu tenho? Ele, não, conversa com seu marido, volta para casa. Isso pode ser resolvido de uma forma muito mais simples. E ela falava, não tem forma simples, não é meu marido, é meu ex-marido. E não tem casa, eu não... E foram mantendo ela lá até o momento que ela saiu com habeas corpus, porque a mãe de uma outra paciente conversou com ela, era uma psicóloga, conversou com ela e falou, eu quero te ajudar. E aí ela escreveu uma carta, uma história de filme, assim. E aconteceu aqui, em 2019, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, sabe? Outra mulher que nunca, assim, que tinham questões de saúde mental na família, e aí quando se separa, o ex-marido usa disso para dizer que ela não tinha mais condições psicológicas de criar um filho. Então, são muitas histórias e é muito perto, sabe? E são violências muito sutis que muitas vezes as pessoas, né, não falam, né? Porque não é... E acho que tem uma fala também do filme que fala justamente de como a sanidade, né, e a loucura são... Né, não existe aquela sanidade límpida, né? Então é muito importante falar sobre essa questão da saúde mental como forma de opressão mesmo e como forma de abuso de poder. Eu fiquei só com vontade de falar uma coisa que acho que tem todas essas histórias que a Ana está trazendo, né? São realmente muitas, as que estão no filme e as que a gente ouviu e nem puderam entrar no filme, né? Assim, foram realmente muitas histórias, muitas mulheres, muitos silêncios quebrados e não tinha nem como a gente colocar tudo no filme. Mas eu fiquei me perguntando, enquanto a Maíra estava falando, né, e me veio uma pergunta que é, para que serve uma mulher?
Assim, aqui serve uma mulher, né? Assim, que papel é esse? Quando é que ele sai dos trilhos? Quando é que ele incomoda? O que é? Porque existem mulheres que não estão tendo nenhuma questão, né? Teoricamente, está ali, são violências sutis, você não está nem percebendo de fato, assim. Mas o que é que faz com que essa mulher, né, que vá de repente viver um desejo outro, que não condiz mais com aquela estrutura que ela estava vivendo, seja colocada nesse lugar, né? O que acontece? Que papel é esse? E até pensando na questão dessa construção de gênero como uma construção social, né? Assim, o que faz com que essa mulher agora ela seja vista de uma outra forma? Então, que papel é que ela deveria ter na sociedade, né? O que é esse corpo? Ele serve para quê, de fato, esse corpo de mulher? E homens são até chamados de loucos, né? Mas isso, de alguma maneira, não tem o mesmo caráter. Ele às vezes é até positivo. Fulano é muito louco, mas o que é ser louco para um homem? E o que isso implica, né, para um corpo de mulher, para alguém que se diz mulher, assim? Então, sou louca. Como é que essa palavra já foi usada como violência? As palavras elas têm, né, elas são usadas para diversas coisas. Uma mesma palavra pode ser usada de maneiras diferentes. E quantas mulheres foram silenciadas a partir dessa pequena palavra, né, louca? E o que isso significa também, né? O que é ser louca? Acho que essa é uma pergunta que a gente fez muito durante o processo do filme, fez para a gente mesmo, fez para as mulheres o tempo inteiro e continua se fazendo, né? Assim, o que é loucura para você? O que significa essa palavra loucura? Quando é que você diz que alguém é louco? Você pode ter uma questão de saúde mental. Isso é ser louca? Ser louco? Como é que isso funciona? Então, fiquei com vontade de pensar junto sobre isso, na verdade, né? Para que é que serve esse corpo? E nesse sentido, até da sua pergunta das mulheres trans, assim, quantas violências foram vividas a partir do momento em que elas puderam colocar como é que elas se sentiam e o que corpo era aquele que, na verdade, elas estavam estava ali. O que mudou, né, nesse lugar, assim? Fiquei me perguntando aqui, tentando pensar junto. Acho que é isso. Acho que, adicionando assim a sua fala, me lembrou muito uma fala da Nina Terra, que está aqui, participou do filme e também foi nossa diretora de movimento de voz, né, que era justamente sobre essa coisa da normose, né, essa coisa de qualquer mulher que não se encaixa, né, num papel que foi atribuído a ela, né, eliminada ou trancafiada ou anulada, né, de alguma forma. E também me lembrou de uma outra personagem do nosso filme, que é a Margot, que ela é uma enfermeira e ela trabalhou em instituições de saúde mental com mulheres por muito tempo, e ela falava assim que como aquilo era um depósito, né, sei lá, o cara queria se separar, botava a mulher na psiquiatria. O cara queria ter uma amante, botava a mulher na psiquiatria. A mulher queria se relacionar com uma outra mulher, a família não aceitava aquilo, colocava na psiquiatria. Então, tudo ali que não se encaixava, né, voltando para a pergunta da Nanda, da serventia desse corpo, né, ou do lugar designado socialmente a partir de uma estrutura de poder, para esse corpo, que seja dar prazer para um homem, que seja, né, cuidar dos filhos, e qualquer tentativa de voz ou de divergir dessa norma era colocada nesse lugar da instituição mental. E sobre as mulheres trans também teve uma coisa muito interessante que eu não sabia, mas que no processo do filme a gente aprendeu com a Joana, que foi uma das personagens, que toda mulher trans, para fazer a transição, precisa de um laudo de um psiquiatra, o que é absurdamente violento, né?
precisa de um médico dizer que ela tem um transtorno psíquico e, por isso, ela pode fazer o tratamento hormonal, né? Então, isso já é patologizado, né? E aí também até que ponto, né, esse enlouquecer, né, não dizendo que as doenças mentais não existam de maneira alguma, mas entender também que esses sintomas, né, eles são a partir de uma construção social. E isso para a gente fica muito claro, foi muito forte assim, quando você viu o laudo e as cartas que são de uma sobriedade sobre a condição dela, né, naquele casamento, e a condição dela como mãe, como mulher, o desejo de sair, o desejo, a sensação de não ser ouvida, a sensação de solidão. Então, para mim foi muito forte assim ver essas duas coisas, né? As confissões, que são de uma sobriedade enorme, e o laudo dizendo do que nela não se encaixava. E aí você olha e fala, calma aí, mas isso não se encaixa? Isso é absurdamente são, saudável, potente, né? Bom, achei, né, muito importante frisar essa questão que, por tudo que vocês falaram aqui, né, sempre está muito próximo da sexualidade, né? Assim, a mulher ela é vista como louca quando ela está traindo o marido, ou quando o marido quer uma amante, ou quando ela quer se relacionar com outra mulher, né? Até agora, sobre isso que você falou, né, das mulheres trans, que eu imagino que os homens trans também precisam de um diagnóstico de disforia para poder fazerem essa transformação. Então, sempre tudo muito conectado com o sexual, né? Eu acho que a loucura ela passa por isso, né? Pela sexualidade, pela liberdade, pelo lugar que se coloca da mulher sobre ser mãe, sobre concepção, né? Qual que são onde no geral todos os corpos são aprisionados, né? São as nossas prisões corporais. Esse trabalho de vocês é um trabalho que fala sobre loucura, sobre questões mentais, né? A Ana já sempre assim trabalha sobre esse lugar. E aí eu queria fazer uma pergunta bem pessoal assim para Nanda e entender como que isso também faz parte de um processo, né, de entendimento assim sobre a sua avó, sobre essa história familiar, e como que isso, se isso, imagino que isso também seja terapêutico, né, para todo mundo que está participando, mas como que foi para você isso? Muito difícil. Não, brincadeiras à parte, assim, é muito difícil mesmo. Eu sempre fui muito próxima da minha avó, mas acho que nunca me senti tão próxima dela quanto quando eu li o laudo e as cartas, principalmente. Eu até escrevi agora, falando sobre o trabalho, né, que foi para a Bienal do Mercosul, escrevi um texto, e me lembrando disso, que ao longo do processo eu acho que eu me protegi muito, sem perceber. Acho que era, de fato, muito difícil. Então, tiveram alguns momentos que, tanto de abertura profunda, inclusive quando a gente fez o Antenório está aqui, a entrevista, né, para Piauí, para a matéria que saiu, que foi, acho que, a primeira vez que eu me dei conta do tamanho que aquilo tinha na minha vida. E muitos momentos com a Ana me trazendo, assim, de fato, falando assim, olha só, é difícil mesmo, eu imagino como é que está sendo para você. É realmente um abrir e abrir essa caixa muitas vezes, né? A cada momento, a cada vez que eu vejo o filme, a cada vez que eu tenho que escrever sobre isso, a cada vez que a gente tem que colocar qualquer coisa, para mim é realmente um movimento muito profundo e muito transformador, muito transformacional, assim. E eu acho que essa é a coisa que eu mais
mais me dá tesão na vida, é a possibilidade de transformar as coisas e nascer, e nascer, e nascer, e nascer. Então, é uma oportunidade enorme de transformar muita coisa nessa história, assim, eu conheci uma avó que eu não conhecia. E isso não é exatamente nem bom nem ruim, porque tem muito sofrimento. Ao mesmo tempo, eu me senti próxima dela como eu nunca tinha me sentido antes. Isso é gigante, na verdade. Acho que é isso. Bom, e aí eu devolvo essa pergunta também pensando nisso como um trabalho, né, de arte, e acho que, né, falando também quase como um tratamento, né, e acho que tem a ver com o tema dessa conversa, né, como unir mulheres. Eu queria perguntar para você, Ana, se você conseguiu perceber nessas mulheres também uma melhor ou alguma coisa que passasse por esse lugar também, né? Eu sei que vocês duas também, a Nanda, não sei se já está formada, mas também é terapeuta, né? E a Ana está estudando também. Então, queria entender se você conseguiu também passar por isso nesse trabalho. Eu acho que teve uma coisa muito bonita, assim, muito forte nesse trabalho, que é justamente essa passagem, né, de uma questão muito individual e específica e a história ali de uma pessoa para a abertura de um dispositivo entre muitas outras mulheres, assim, né? Eu acho que isso foi esse dia coletivo especificamente, assim, né, que a gente pôde estar em roda e cada uma ir contando a sua história. A gente fez também uma dinâmica que a gente pediu para cada mulher trazer um objeto que ela gostaria de tornar público para descansar em paz. Isso acabou nem entrando nessa versão do filme, mas a gente ainda acha que esse trabalho vai ter muitos desdobramentos. Mas foi esse momento de estar numa roda e de cada uma e, de alguma forma, através desses objetos, quebrando alguns silêncios, né? E muitas mulheres estavam ali falando de questões sobre as quais elas nunca tinham falado, sabe? E sentindo também um apoio naquele grupo, né? Sentindo uma coisa importante também é que, sei lá, 95% da nossa equipe é composta por mulheres, principalmente a equipe de filmagem, né? Então, esse dia que a gente estava filmando era um set de filmagem quase 100% feminino naquele momento, no momento da filmagem mesmo. E isso eu acho que criou também uma experiência de acolhimento e a construção de um espaço seguro, né? E eu acho que, aí falando um pouco mais em geral, né, sobre esse lugar da arte e vida, dos trabalhos de arte, eles também funcionam como um contorno possível, né? Porque a gente estava ali, né, fazendo um filme e as mulheres estavam participando daquela experiência. Existia um contorno ali que também possibilitava que isso acontecesse, né? Que é muito diferente até de um setting terapêutico, por exemplo, né? Eu acho que o fato de estar construindo algo juntas também, né? O fato de saber que aquilo se tornaria público, de tomar a decisão de ter uma conversa sobre essas questões num âmbito privado, mas que também se tornaria público, né? Eu acho que tem várias camadas aí. E aí, enfim, também contamos com a Gabriela Serfati, que está aqui, que foi um grande apoio para a gente nesse sentido da clínica mesmo, né? A gente, um dos lugares que a gente trabalhou e que a gente escutou mulheres foi a Casa Verde, que era uma instituição psiquiátrica, de pacientes psiquiátricos. Então, eu acho que o trabalho ele tem esse lugar de dar um contorno, de dar um corpo, para que essa experiência possa ter sido vivida, assim, né? E acho que foi uma experiência assim que foi muito forte para todo mundo, sabe? É uma coisa que é até difícil de explicar assim, em palavras, né?
quando é realmente um acontecimento, uma coisa que estava acontecendo ali, que ela só poderia ser possível de acontecer com aquele grupo, com todas aquelas pessoas participando, com aquela escuta, né? Uma posição de escuta ativa, assim, de escuta de muita generosidade, eu acho que de todas as participantes umas com as outras também. Então, foi muito forte, assim. E a gente espera também, e com certeza eu acho que isso imprime, né? Com certeza né, isso é da ordem do imaterial, assim, né? Mas eu acho que no trabalho também isso imprime, né? Isso também chega. Eu achei, né, porque a Ana estava falando do encontro coletivo, eu fiquei com vontade só de falar isso, que a gente fez entrevistas individuais, né, com algumas mulheres, infelizmente não deu para fazer com todas, e depois a gente fez um encontro coletivo. E algumas mulheres que participaram das entrevistas individuais estavam no encontro coletivo também. E a força do grupo, acho que é uma parada, assim. A diferença entre algumas daquelas mesmas mulheres que a gente entrevistou individualmente, câmera, tudo, né, um set mais... Está ali, você é entrevistada, você está sentado, tem uma câmera na sua frente, tem a fulano do som, tem não sei o que lá, vamos lá. Por mais que a gente estivesse tentando fazer daquele momento o mais acolhedor possível, cara, é uma diferença gigante quando existe uma roda de outras mulheres e elas estão falando para elas mesmas, não é para a câmera, deixa de ser, não é sobre aquilo mais, é uma partilha de uma outra ordem, assim. E aí, nesse sentido, essa força, né, desse dia, que acho que ficou para todo mundo, de fato de uma potência transformacional. Eu não sei se tem melhora, não sei nem se... Né, não sei o que é essa melhora, mas assim, acho que sim, é um campo de transformação mesmo, de possibilidade de acolhimento, de estar junto mesmo, de ter outras pessoas ali te acompanhando e vivendo aquela energia juntas. Então, essa força do grupo, para mim, é muito forte, assim, de como isso fez toda a diferença para aquelas falas, para aqueles sentimentos, aquelas sensações, como um contorno, como a Ana falou, sabe? Assim, acho que esse contorno também vem muito desse coletivo que foi criado ali, de confiança. E isso é muito foda, é muito bonito de ver. Eu acho que, né, tem uma coisa assim que é muito importante nesse trabalho da Nanda e da Ana e de todas as outras pessoas que estão envolvidas, sobre a gente repensar mesmo, né, quando a gente fala que fulana é louca, né, porque isso pode tomar uma conotação, né, assim, leviana, fulana é louca, mas na verdade isso é muito presente na nossa sociedade, muito presente. E muito presente nas questões sexuais, né, da mulher. Quando a mulher ela sofre uma agressão sexual, quando a mulher ela sofre um estupro, muitas vezes ela é desacreditada, ela é tida como louca, né? Ela é vista nesse lugar disso, né? de não ser acolhida. Né? Então, eu acho que é muito importante essa reflexão e, principalmente, fazer essa leitura da loucura com a sexualidade, né? Eu acho que agora seria legal a gente abrir para perguntas, para a plateia, para ver se tem alguém que quer. Obrigada a vocês. Não, só queria comentar acho que nós, todas mulheres, e sempre fomos educadas, né? A gente esconder um pouco o que está acontecendo com a gente, as nossas loucuras, os nossos problemas, e não falar, e, enfim. Eu também vivi maternidade, sou mãe de 2 meninas, e a gente foi, assim, educada a suportar e passar por todos as nossas aflições e inquietudes e tristezas, e viver aquilo um pouco sozinhas, né?
E eu acho que o trabalho de vocês traz a importância da união das mulheres, que é o tema dessa palestra, mas eu acho que isso é muito importante, tem que ser ressaltado, que a gente tem que ser uma rede de apoio uma das outras. E eu acho que a gente não foi de pequenas, assim, a gente sempre... a gente foi educada um pouco para... Não sei se foi uma coisa, se é uma coisa cultural, enfim, de ser, a outra mulher é vista um pouco como uma inimiga ou como algo que, né, uma pessoa que a gente tem que vencer. E não, e somos todos... A gente é muito mais forte juntas, e a gente pode transformar juntas. Então, eu acho que o trabalho de vocês toca muito fortemente nisso, e o poder da arte realmente é transformador. E eu agradeço que vocês estejam aqui falando sobre isso, porque é um tema que pessoalmente me toca muito, e com certeza eu tentarei ir na Bienal do Mercosul. E queria agradecer a vocês. Obrigada, meninas. Olá, boa noite. É muito interessante, eu também estava passando aqui, me chamou a atenção e fiquei também sentada ouvindo, e muito legal, não sabia o nome do filme, o tema é muito interessante. E eu fiquei pensando na questão da louca, eu não sei exatamente o que fala o filme, algumas questões vocês trouxeram que eu acho interessante e relevantes, mas que sentido assim da louca é de desqualificar a mulher? Seria nesse sentido o filme? Dela não ter voz, dela não ser validado nos seus sentimentos, e o quanto isso é cultural, não é? E que estamos atravessando um momento possível de alguma mudança nisso. Se vocês pudessem falar alguma coisa? Tá, obrigada. Bom, acho que eu queria juntar um pouco as duas perguntas, né? Comentar primeiro essa questão que a Maria trouxe, que para mim isso é muito forte também, né? Assim, eu acho que a nossa decisão de fazer o filme, né, de entender que essa história individual, privada, ela era, na verdade, pública, né, ela deveria se tornar pública, passa justamente por aí, né? Por entender, tipo, caramba, quantos envelopes, quantos silêncios, quantas experiências que cada mulher está passando sozinha, né? E justamente como é que seria abrir essas caixas, né? E como é que seria fazer isso numa experiência coletiva, né? E acho que talvez por isso essa força que a Nanda estava comentando do dia coletivo, assim, de entender que, tipo, nossa, essas histórias elas reverberam uma na outra, né? Na verdade, até a ideia da solidão, assim, né? Que o paradoxo da solidão é que todo mundo sente solidão. E eu acho que a nossa tentativa foi justamente essa, assim, de abrir esses pequenos envelopes, né? Entender a potência de cada uma dessas histórias, né? E entender como é que é dividir esses pequenos dramas que cada uma está passando sozinha, mas, na verdade, eles são parte do mesmo drama, eles são parte da mesma questão, né? Então, que a gente não está sozinha nessa, né? Justamente que está todo mundo sofrendo silenciosamente, e o que é difícil de quebrar qualquer padrão é justamente isso, né? Tudo que é estrutural, uma parte dessa estrutura é que isso seja invisível, né? Uma parte do que mantém uma estrutura em pé é que nem o elefante rosa no meio da sala, ninguém comenta sobre ele, né? E é um acordo, né? São esses acordos velados, assim, né? De que cada uma segura sua onda e segue ali no papel que lhe foi atribuído. E se você tem uma questão com isso, a questão é sua, porque o papel não se questiona, né? E eu acho que o nosso objetivo justamente era juntar esses vários pequenos silêncios e entender que a gente está junta nisso, né? Bom, fazendo aqui um link sobre o que a Maria Luz falou também, e sobre o que a Ana falou, que muitas vezes a gente entende que, e nos é falado que existe uma competição, né, entre mulheres, e isso que você falou, né, de que
vocês fizeram isso para juntar, e muitas vezes as mulheres se sentem sozinhas. Isso é uma coisa que paira muito, assim, né? Penso que paira muito sobre as falas, mas que, ao mesmo tempo, é uma dicotomia, porque as mulheres elas se ajudam muito, sim. Sabe? Quando uma mulher quando alguém precisa que cuide de um filho, é a vizinha que cuida, né? Quando você está ferrada e tem que conversar com alguém, você vai conversar com a sua amiga. Então, apesar de ter isso aí, essa voz falando, né, socialmente, que existe uma competição, eu acho que a gente só conseguiu todos os direitos e tudo que conseguiu até agora pela união. Né? Inclusive, esse trabalho de vocês é sobre isso, é sobre pela união. Então, eu acho que é para a gente prestar bastante atenção que, às vezes, essa é uma informação que é colocada, mas que, na verdade, a gente está trabalhando por baixo de mão unida. E acho que sobre a sua pergunta, é importante também a gente olhar, né, num panorama de país, assim, né, que a gente tem um presidente misógino e que isso precisa mudar, né? Então, entender também a nossa responsabilidade, né, a Maíra faz o projeto do Milha pela Vida das Mulheres, né, sobre o aborto legal, ver todos esses avanços que precisam ocorrer em termos de legislação também, né, em termos de construção social de um país, e como que eles estão junto com as opressões vividas no privado, né? Então, como que essas coisas caminham juntas. Bom, já que entramos para a parte de política, eu não poderia deixar de falar. Hoje a gente tem 15% das mulheres, né, no Congresso, assim, se for pensar nas cadeiras do Senado, né, e de deputadas federais, são 15% só de mulheres, e nós somos mais de 50% da população. Então, assim, a gente é maioria. Eu acho que estamos chegando aí bem próximo das eleições, então acho que é muito importante a gente olhar para quem que a gente vai votar, mulheres votarem em mulheres progressistas, em mulheres que apoiam os direitos das mulheres, né? Assim, a gente não pode esquecer homens votarem em mulheres também. E é isso, né? A gente é a maioria. Mais alguma pergunta? Senão, acho que a gente encerra por aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Arte Rio.